Boa noite, Mira. Sejam bem-vindos a mais um programa Conversas. Este programa é da responsabilidade do Abrigo de Carinho em parceria com a Rádio Mira. Se só hoje estão a assistir ao nosso programa, já vamos na 8ª edição, 8º programa. Este é um programa que pretende consciencializar e sensibilizar a população em geral para a causa animal. Em cada programa temos um tema diferente que achamos pertinente abordar, que passa uma mensagem que nós temos todo o interesse que chega à população e temos sempre um convidado ou mais convidados relacionados com o tema. Hoje tenho o gosto de ter aqui comigo a Marta Dutra, já vou passar a apresentar a nossa convidada de hoje, para o tema Leis relacionadas com os animais. A Marta, além de militante do PAN Aveiro, é terapeuta de medicina tradicional chinesa e escritora. Já teremos a oportunidade de ouvir tudo o que a Marta tem para nos explicar hoje, para desmistificar, enfim, esclarecer e alertar a população, porque por vezes estas leis são um bocadinho polémicas e nós temos todo o interesse em esclarecer para que não haja dúvidas nem mal-entendidos. Então vou começar, como é habitual, por vos pedir para partilharem o link do Facebook no vosso perfil, para que os vossos amigos também possam participar e assistir e possamos divulgar a mensagem. Quanto mais pessoas, melhor. Portanto, entrem na página da Rádio Mira, no nosso direto, e é só partilhar o link no vosso perfil. Sintam-se à vontade se quiserem participar, seja para nos saudar, para entrarem no tema, colocarem alguma questão ou alguma dúvida à Marta, enfim, estejam à vontade. Como sempre, também no vosso ecrã aparece o IBAN do Abrigo de Carinho, que é a associação responsável por este programa em parceria com a Rádio Mira. Somos um abrigo aqui na Praia de Mira que acolhe animais abandonados e o nosso IBAN está aí no cantinho se pretenderem fazer um donativo monetário em qualquer parte do país ou do mundo em que nos estejam a assistir. Vamos então entrar no nosso programa, no nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, boa noite, Marta. Muito obrigada. Boa noite, Diana. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu achei muito importante convidar a Marta, uma vez que tenho seguido o seu percurso no Facebook, no que toca, enfim, a todos os assuntos relacionados com animais e à luta da Marta em relação a alguns temas específicos que se passam no seu concelho, em Aveiro. Já lá chegaremos também. Começando a falar um bocadinho, então, aqui no tema geral que nos traz hoje, que são as leis. Nós hoje vamos falar de algumas leis que já estão em vigor, vamos explicá-las, enfim, abordá-las, esclarecer algumas dúvidas que a população possa ter, e vamos falar também de algumas leis que vão entrar em vigor este ano, algumas estão para breve, outras mais para o final do ano, e eu gostaria de começar com a primeira, a que vai entrar em vigor em junho, que é a permissão da entrada de animais de estimação em estabelecimentos comerciais. Portanto, promulgada há pouco tempo pelo Presidente da República, está prestes a entrar em vigor e tem sido uma lei muito polémica, tenho-me apercebido, e eu penso que é por falta de informação das pessoas. Portanto, talvez tenham lido ou tenham visto nas notícias, tenham lido, enfim, hoje em dia, ou nos jornais, no Facebook, é muito normal aceder às notícias pelas redes sociais, talvez tenham tomado conhecimento desta lei no geral, pelo título e pouco mais, e não saibam das particularidades relacionadas com a própria lei. E é por isso que nós vamos entrar neste tema de conversa. Marta, o que é que nós podemos explicar às pessoas acerca desta lei que desmistifica e que explica de forma a que não se torne nenhum escândalo, nem nada de absurdo, a criação de uma lei assim e a sua aprovação, e porque é que os cidadãos continuam a ter opção de escolha, como já têm hoje em dia, porque é que os cidadãos devem aceitar de bom grado uma lei como esta, que não tem nada de mais, se formos espremer o conteúdo? Antes de mais, Diana, o meu obrigado à Rádio Mira pelo convite e na pessoa da Diana Bastos, e o meu obrigado também aos ouvintes que estão lá em casa e que irão participar no programa connosco. Esta lei de facto tem sido muito polémica. Não se antevia que assim fosse, eu penso mesmo que terá acontecido por falta de informação, como tu própria já referiste. Na prática muda alguma coisa, mas eu penso que muito menos do que aquilo que as pessoas têm imaginado por aquilo que tem sido dito. Na prática é o proprietário de cada estabelecimento comercial, não estamos a falar só de restaurantes, porque a maior parte da polémica foi relativamente à entrada dos animais em restaurantes. Estamos a falar de espaços comerciais em geral. E é o proprietário de cada espaço comercial que decide se os animais de companhia podem entrar ou não. À semelhança do que acontece nos dias de hoje, há um dístico visível na porta
Hoje em dia, e até junho, o dístico diz que é proibido entrar. A partir de junho, quem decidir permitir a entrada de animais de companhia passa a ter um dístico de acordo com essa mudança. Também é o proprietário que decide o número máximo de animais que podem entrar no estabelecimento e se irá ter ou não uma área reservada para esse efeito. Os animais nunca poderão estar ou nunca poderão conviver no espaço onde existe comida e a comida está a ser tratada, e os animais só podem estar nos espaços comerciais, entrar e permanecer com uma trela curta e, no caso, por exemplo, de um gato ou de outro animal, estar devidamente acondicionado. Portanto, os animais não podem andar pelo espaço a correr, não vão andar aos saltos, não vai haver mais animais do que pessoas dentro de cada espaço comercial. E, inclusivamente, tal como acontece com as pessoas, hoje em dia, o proprietário também pode recusar a entrada de qualquer animal, ou porque já atingiu o limite máximo de animais que permitia naquele momento, ou porque simplesmente pelo comportamento do animal, ou por doença, ou por aquilo que entender, o animal não entrar. Lembro-me, a propósito de um programa de televisão em que este assunto foi debatido, que se brincava se alguém podia levar uma ovelha ou um cavalo ou uma cabra. É assim, existem animais considerados de companhia, a lei determina que animais podem ser considerados de companhia, também determina que espécies é que nós não podemos ter connosco em casa. Por exemplo, nós não podemos ter felinos em casa como animal de companhia, exceto o gato. Portanto, todos os outros, ninguém vai levar um leão, ninguém vai levar um tigre a um restaurante ou a um espaço comercial. Não é permitido. Portanto, isto para brincar um bocadinho com tudo aquilo que foi dito, que em vez de informar, desinformou ainda mais as pessoas. Isto já acontece em imensos países europeus, na sua grande maioria. Portanto, na Holanda, na Alemanha, em Itália, na Suíça, os turistas chegam a Portugal e ficam admirados de termos que deixar os animais presos na rua com uma trela à nossa espera. Se há animais que são muito pacíficos com isso, há outros que, por exemplo, e recordo o meu caso pessoal, que não tenho atenção e interesse nenhum em levar a minha cadela a um restaurante ou um espaço comercial, a não ser que seja estritamente necessário. Portanto, eu penso que as pessoas agora imaginam que toda a gente que tem animais de companhia em casa vai passar a levá-los ao centro comercial ou ao restaurante. Não! Em caso de necessidade, poderemos fazê-lo se assim entendermos nos espaços que o permitirem. Nos espaços que o permitirem. Ouvia também uma pessoa dizer, e uma pessoa que tenha fobia a cães ou gatos, que eu não imagino muitas pessoas a levarem gatos, mas alguém que tenha fobia, então como é que faz quando os encontra na rua? É exatamente a mesma coisa, funciona exatamente a mesma coisa. Gerou-se muita polémica, fez-me lembrar por diversas vezes a polémica que se gerou pela proibição de fumar em espaços públicos. Falou-se tanto, gerou-se tanto debate sobre o assunto, entretanto a lei entrou em vigor e na semana seguinte estava tudo a funcionar dentro da normalidade. Inclusive há um espaço comercial em Alfragide que já permite, há cerca de um ano, a entrada de animais de companhia. São mais do que uma centena de animais registados, também entram consoante determinadas condições, com trela, devidamente acondicionados, e até hoje não houve problema nenhum. E a responsável de marketing dizia que se no início algumas pessoas protestaram um pouco por essa permissão, que hoje em dia já era raro qualquer reparo. Portanto, eu penso que aqui no país inteiro irá acontecer exatamente a mesma coisa. Aliás, acho salutar este convívio com os animais, porque quem não está habituado vai passar a ver a companhia, vai passar a ver comportamentos, vai ter mais proximidade e eu acho que isso vai ter um cariz educativo. Muito obrigada por esta explicação. Eu gostaria de pegar em alguns aspectos do que a Marta disse. Em primeiro lugar, logo para começar essa comparação, que a pessoa fica inicialmente muito escandalizada. E eu penso que é porque o ser humano, sempre que se trata de mudanças, não é fácil para a maioria das pessoas interiorizar uma mudança, adaptar-se a ela e encará-la como natural. Há sempre uma resistência e depois acaba por se habituar, porque nós somos seres de hábitos e depois tudo é encarado já como normal. Portanto, ao início é sempre um bocadinho, enfim, é problemático, dá muito que falar. Há essas tais publicações e intervenções um bocadinho a fazer troça.
a gozar, que não têm muita graça, portanto isto diz respeito aos animais de companhia e a mais nenhum tipo de animais. Como a Marta também disse, há pessoas que não têm qualquer interesse, apesar de gostarem deles e terem animais em casa, não têm interesse em levá-los. Isto depois parte de cada pessoa. Portanto, as pessoas vão continuar a ter possibilidade de escolha a todos os níveis. Primeiro, se querem levar o animal ou não, apesar de gostarem deles e viverem com eles e eles terem uma vida digna e feliz e bem tratados. Porque depois parte também um bocadinho do bom senso de cada um, não é? Se sabe que tem um animal, pelo menos deve ser assim, não é? Se sabe que tem um animal que é calmo e que vai ficar calmo ao seu lado, porque é obrigatório tê-lo à trela curta junto a si, não pode circular livremente pelo restaurante e pode até ficar condicionado a uma zona só destinada a esse fim, não é? Não ser o restaurante todo, quando digo todo, nunca a zona onde se preparam alimentos, nunca a zona de serviço. Estamos a falar da zona dedicada aos clientes. Pode ter só aquela zona e mesmo naquela zona não pode circular, portanto tem que estar à trela curta junto à pessoa. O ideal é que a pessoa reflita um bocadinho e pense se o seu animal, porque com certeza o conhece, que pense se ele se vai comportar. E outras pessoas até terão animais que se vão comportar e simplesmente não veem qualquer sentido em levá-lo. Portanto fica ao critério de cada um levar o animal ou não. Assim como a pessoa tem possibilidade de escolher o restaurante onde quer ir, conforme... por exemplo, eu vou dar um exemplo de um bar. Há essas possibilidades, não é? Uma pessoa que seja fumadora tem essa possibilidade de escolher um bar onde seja permitido fumar, assim como uma pessoa que não fuma e não é tolerante e não gosta de estar num ambiente onde há fumo, pode escolher um bar onde é proibido fumar, no interior. Portanto, tudo isto já são escolhas, esta é só mais uma. Se houver o dístico na entrada, pode-se entrar com o animal, se não estiver, se continuar o dístico como tem hoje em dia, à exceção dos cães de assistência, portanto, os outros animais não podem entrar. Quem não gosta de toda a ideia, escolhe um restaurante onde continua a proibição. Outra coisa curiosa que a Marta falou é realmente os países no estrangeiro, onde isto já é uma prática normal há muitos anos. Eu vou aproveitar e vou já ler um comentário de uma pessoa que está no estrangeiro e fala exatamente disso, que já temos aqui. E nós, no nosso abrigo, temos a possibilidade de receber várias vezes voluntários de outros países. E recebemos há dias atrás, durante uma semana, uma voluntária vinda do Reino Unido. E ela trouxe a cadela para Portugal. Ela veio de propósito do Reino Unido fazer voluntariado a Portugal, a vários abrigos pelo país. Trouxe a cadela, veio de carro, trouxe a cadela. E perguntou-me se aqui na zona havia algum restaurante amigo dos animais, ou algum espaço onde pudesse fazer uma refeição. E por aí eu pude perceber na prática que no país dela isso é normal, ela já tem essa opção, deve ser algo super normal há muito tempo, suponho eu, coisa que aqui em Portugal ainda não é. Eu tive de lhe explicar que essa lei vai entrar em vigor brevemente e que nessa altura terá essa possibilidade. Para já poderá levá-lo a uma esplanada, e sendo que algumas cobertas também não permitem, portanto... Em cada estabelecimento se poderá informar se é permitido ou não. Vou aproveitar então para ler já alguns comentários que nós temos. Muito boa noite a toda a gente que nos está a assistir, que entrou entretanto no nosso programa. Estamos a falar de leis que dizem respeito aos animais. Temos aqui hoje a Marta Dutra do PAN Aveiro para nos falar de tudo. Participem, por favor, e divulguem o link. Se estão a assistir pelo Facebook, partilhem este link, por favor, no vosso Facebook, porque nós queremos que muita gente assista ao programa de hoje. Então, em primeiro lugar, boa noite, Laurent, que diz bonsoir, Rádio Mira. Muito boa noite. Não sei em que país de língua francesa nos assiste, mas muito boa noite. Sei que está certamente em algum país que acolhe imigrantes. Muito boa noite a todos os imigrantes que assistem. A Aldo Oliveira, que está a ver, muito boa noite. Também ao Rui Miguel Fernandes, que está na Suíça. Obrigada, Rui, pela participação. O Rui diz o seguinte: aqui na Suíça os animais entram em todos os locais. É assim, é este o feedback que temos. Temos a Ana Margarida Pereira, que é voluntária no nosso abrigo. Um grande beijinho, Margarida, boa noite. Partilha o link, por favor, no teu Facebook também. Temos Irma Gaspar, que diz olá. Olá, muito boa noite. A Margarida tem mais uma mensagem. Quis dizer boa noite, mais uma vez programa muito interessante. Obrigada, Margarida. É de facto muito importante que muita gente assista, por isso pedimos, por favor, que divulguem. Claire de Notaire, boa noite, Paris, beijinhos para todos. Um grande beijinho, Claire, para Paris, para si, para todos os imigrantes que estão a assistir. Esperamos que gostem do programa de hoje.
Pronto, enfim, acerca deste tópico eu penso que está tudo explicado. É simples, não há muito o que saber, mas aquilo que há para saber é importante, porque explica às pessoas que não há nada de mais nesta lei. É como outra, é como esse exemplo da lei do tabaco que a Marta falou. Portanto, se alguém mesmo assim tiver alguma dúvida, esteja à vontade para escrever aqui nos comentários, e nós iremos responder. Gostaria só, se me permitem, de me desculpar, como já costumo fazer todos os programas, porque há comentários que simplesmente não aparecem. Eu sei que quem está a ver o programa em casa provavelmente está a lê-los e a perceber-se que eu não estou a ler, e eu gostaria de pedir desculpa porque não é lapso meu, é alguma falha dos diretos do Facebook que eu não sei explicar. E normalmente quando revejo o programa em casa, vejo comentários que aqui não estavam, não fui eu que deixei passar, peço muita desculpa se não ler. O que eu gostaria de pedir, já pedi de outras vezes, noutras ocasiões, se virem que deixaram um comentário, ele aparece no ecrã e eu não li, enviem por favor uma mensagem para a página da Rádio Mira, ok? Para o Facebook da Rádio Mira, enviem uma mensagem pelo Messenger que eu terei acesso de imediato e terei todo o gosto em ler, ok? Muito obrigada. Vamos então prosseguir, Marta, com o nosso tema de hoje. A segunda lei que eu gostaria de falar é a lei que se prende com o fim do abate de cães e gatos nos agora denominados Centros de Recolha Oficial. Portanto, é uma lei que vai entrar em vigor a 22 de nove de 2018, é a lei 27 de 2016, se quiserem saber mais é só pesquisar, terão muita facilidade em encontrar tudo o que vamos aqui falar sobre esta lei na internet, basta escreverem no vosso motor de pesquisa Lei 27/2016 e poderão ver tudo ao pormenor. Esta lei, falando assim, agora ainda de forma geral, eu já vou passar a palavra à Marta, que vai especificar um bocadinho o tema. Esta lei prevê que se proíba o abate de animais por motivos de sobrelotação ou por motivos de não conseguir manter os animais, enfim, não conseguir mantê-los vivos, por assim dizer, abrigados num centro de recolha oficial. Para esses fins, há uma proibição. Há algumas exceções, nós já vamos falar deste tema ao pormenor. Continuem a partilhar, por favor, o link. Os assuntos vão ficando cada vez mais sérios à medida que vamos entrando, que vamos avançando no programa. São assuntos muito polémicos, são leis muito polémicas, não muito que falar. Há muita gente que tem uma palavra a dizer. Nós respeitamos, obviamente, a opinião de todos, e gostaríamos muito que toda a gente ouvisse o que aqui vai ser dito, para ver se conseguimos fazer com que as pessoas entendam. Se de alguma forma questionam e têm alguma dúvida em relação a isto, participem, por favor, nós teremos todo o gosto em responder. Marta, vamos então falar desta lei, onde se privilegia a esterilização e a posterior adoção, ou seja, saiu uma notícia muito recente sobre os números do abate em Portugal no passado ano, que mesmo assim são enormes, especialmente na Zona Norte. Há mais adoções na Zona Norte, mas também tem havido muito mais abate, nomeadamente no ano anterior. Estamos neste momento num período de transição. Esta lei foi aprovada em 2016, entrará em vigor, como disse, em setembro deste ano, e estamos num período de adaptação que foi dado aos municípios e aos centros de recolha para se adaptarem, para se modernizarem, para fazerem as transformações necessárias. Marta, por favor, vamos explicar às pessoas tudo sobre esta lei. Eu, antes de dar continuidade ao que estavas a dizer, a lei tem 2 momentos de entrada em vigor. Prevê-se efetivamente agora para 2018, em setembro, a proibição do fim dos abates, mas em setembro de 2017 a entrada em vigor que os canis já deviam ter as condições criadas para se iniciar as esterilizações, ou seja, ao fim de um ano, não é? Ao fim de um ano, em setembro, a partir de setembro de 2017, os centros de recolha oficial, ao darem animais para adoção, ou entregarem animais para adoção, eles já devem ir esterilizados. O que depois iremos falar mais à frente, mas não está a acontecer na maioria dos centros de recolha oficial. Esta lei partiu, e eu acho importante dizer isto, de uma iniciativa legislativa de cidadãos. Ou seja, eu penso que é, sem dúvida, o resultado da preocupação que os portugueses têm vindo a demonstrar ao longo dos anos. E querem ver salvaguardados os direitos dos animais. Cada vez mais é um assunto que nos toca a muitos de nós.
efetivamente aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e a modernização dos serviços nos então existentes. Queria também fazer esta salvaguarda. A lei que obriga os municípios a terem centros de recolha oficial, ou podemos chamar os vulgos canis municipais, já é de 2003. Portanto, não é só agora, com esta lei de 2016, que se imprime a obrigatoriedade de haver um canil municipal nos municípios ou canis intermunicipais. Inclusivamente, já há uma primeira lei de 1985 que diz que são as câmaras municipais que têm o dever de cuidar dos animais errantes e de recolhê-los. Mesmo não falando em centros de recolha oficial, como hoje em dia se fala, já fala nessa obrigatoriedade. Portanto, é uma lei que tem mais de 30 anos. Acontece que muitos dos municípios que não têm canil municipal, centro de recolha oficial, vêm dizer que 2 anos é pouco tempo. Mas esta lei, ou essa obrigatoriedade, já existe há mais de 30 anos. Se quisermos ir a uma lei mais recente, é de 2003. E já temos municípios, felizmente, a cumprir a lei. A cumprir o não abate, mesmo ainda sendo permitido, a cumprir a parte das esterilizações, a sensibilização à população, a fazerem campanhas de adoção, a funcionarem como deve ser. Qual é a grande diferença? Deram prioridade, ou pelo menos deram importância a este assunto, ao contrário de todos os outros que não estão a cumprir. Portanto, 2 anos é bastante tempo para passar a cumprir esta lei. Eu penso que até foi tempo demasiado, porque já deviam estar a cumprir, ou alguém já os devia ter feito cumprir, o que não tem acontecido também, por muita inoperância da Direção-Geral Veterinária, mas, acima de tudo, pelos municípios em causa. De facto, a lei proíbe o abate e privilegia a esterilização. São contas fáceis, mais ou menos fáceis de fazer. Uma cadela de porte médio custa, falamos num preço-custo, cerca de 15 a 20 euros para esterilizar. O seu abate, feito como deve ser, não estamos a falar eletrocutar como não há muitos anos atrás no canil de Aveiro. Estamos a falar um abate como deve ser feito, cumprindo a lei, sem sofrimento ao animal, sem imediato, sem lhe causar stress, e com incineração, que também é obrigatória por lei, custa cerca de 60 euros. Portanto, é muito mais caro abater. Eu não vou dizer eutanasiar, estamos a abater animais saudáveis, é muito mais caro abater do que esterilizar. Para além disso, se não esterilizarmos, vamos ter que abater, que é o que tem estado a acontecer, toda a descendência desse animal. Portanto, as cadelas e as gatas vão produzir centenas de animais em termos de descendência, não é? E aquilo que tu dizias há pouco, os números oficiais, que sabemos que ficam sempre muito aquém da realidade, isto são números da Direção-Geral Veterinária, mas que não compreendem os animais que são recolhidos neste entretanto pelas associações de ajuda animal, pelos grupos de ajuda, informais, pelas pessoas, pelos particulares, não compreendem os animais que são atropelados, que morrem na rua, que são deitados ao lixo, como muitas vezes acontece. Mas nos números oficiais, no ano passado tivemos 40.674 animais recolhidos nos canis municipais, 16.144 adotados, 11.819 abatidos. Sabemos que está muito aquém do que é a realidade. E destes adotados foram esterilizados 8.873. Nem sequer metade dos animais foram esterilizados. Portanto, a lei está em vigor e não se estão a cumprir efetivamente as esterilizações em muitos dos canis. Para além disso, a lei prevê que os centros de recolha oficial, as câmaras, devem divulgar os animais que se encontram para adoção, devem levar a cabo campanhas de sensibilização, porque nós temos que trabalhar na raiz, ou seja, não funcionou efetivamente até agora abater animais saudáveis. Não funcionou e os números estão aí, e números de anos anteriores são bastante elevados e sabemos que estes não são os valores, os números reais. Nós temos que apostar na prevenção, nós temos que sensibilizar as pessoas, educar as crianças nas escolas, coisa que a lei já prevê, a partir do primeiro ciclo, integrar esta área nas escolas. Educação ambiental, correto? Exatamente. E, de facto, temos que trabalhar na raiz do problema, temos que trabalhar na prevenção.
E temos que lançar campanhas de apoio também à esterilização dos animais que as pessoas têm em casa. Não chega a esterilizar os animais que dão entrada nos canis municipais se temos as pessoas sensibilizadas para esta questão continuamente a ter ninhadas em casa que depois vão parar à rua, apesar de ser estritamente proibido. A lei prevê apoios governamentais para esse efeito. Já saíram 3 apoios, já saíram 3 despachos, um deles de outubro do ano passado, que dotou um apoio financeiro de 500 mil euros para a modernização dos centros de recolha oficial existentes no continente, em Portugal continental. De todos os municípios existentes, apenas apresentaram candidatura 31 municípios, coisa que não se compreende, poderemos tentar explicar, mas não se compreende. Para além desta ajuda que falei, surgiram outras 2 agora no início do mês de abril. Um despacho que aprova um apoio até 500 mil euros para a campanha de apoio à esterilização de animais de companhia. Portanto, os municípios e empresas que gerem centros de recolha intermunicipais podem se candidatar a este apoio. Esperemos que seja o caso da Câmara Municipal de Aveiro. E temos um terceiro despacho que apresenta o programa de apoio à candidatura à concessão de incentivos no valor de 1 milhão de euros para a construção de novos centros de recolha oficial. 1 milhão de euros poderá não ser muito, mas é uma ajuda tendo em conta todas as outras que vieram surgir. E para além disso, na minha opinião pessoal, já é estar a beneficiar quem não cumpriu a lei estes anos todos. Portanto, eu acho que quem não está a cumprir a lei tem de se sentir agradecido pelos benefícios que têm surgido. Marta, se me permites, desculpa interromper, tem a ver com o que acabaste de dizer. Só para as pessoas perceberem. Há quem questione a viabilidade desta medida, uma vez que acham que não é suportável manter todos os animais, não vai haver onde os colocar, apesar das obras, das modificações, da modernização, etc. Que se eliminaria o problema, que é o que se tem feito até aqui, que é simplesmente... exatamente, não é eutanasiar, porque muitas vezes não são animais doentes, são animais saudáveis, portanto, enfim, é um abate de animais desenfreado. Há pessoas que não consideram viável. A forma de considerar viável está prevista na lei, é preciso aplicá-lo, correto? Então, com a educação ambiental que se pretende no primeiro ciclo, onde se pretende passar a mensagem às crianças sobre sensibilização animal, esterilização, tudo isso, tudo o que importa, ou seja, importa chegar às crianças desde muito pequeninas como tratar um animal, falar do abandono, dos maus tratos, da esterilização, para que seja um adulto consciente em relação aos animais, que não vai permitir nem maus tratos, não vai abandonar um animal, não vai permitir ninhadas desenfreadas, portanto vai estar sensível a isto tudo. Isto é que vai prevenir os problemas de futuro, correto? Portanto, a população animal reduz-se, não é? Como as pessoas, é isto que se pretende com a educação ambiental, os alunos, ao serem sensibilizados desde muito pequeninos e interiorizarem essa ideia, vão tornar-se adultos muito conscientes. É um bocadinho essa a ideia que nós temos também com este programa, apesar de não ser só dirigido a crianças, mas a toda a gente. Mas o ideal é começar realmente pelas crianças. Respondendo às pessoas que acham que não é viável, realmente esta é a resposta. Está previsto na lei, para que depois se possa responder a essa questão, que se faça... que haja essa iniciativa de incluir este tema na educação ambiental nas crianças do primeiro ciclo e que os municípios, em parceria com associações, etc., que façam as tais campanhas de esterilização, adoção, etc., que é muito importante. Nós vemos acontecer também em alguns sítios, mas não se vê ainda muito isto a acontecer. Isto eu achei por bem... falar um bocadinho mais, só para explicar às pessoas como é que depois é viável, ao não abater os animais, como é que vai ser viável mantê-los. Portanto, os que estão, faz-se tudo para os encaminhar para a adoção, portanto, esterilizá-los, obrigatório, encaminhá-los para... ou ficam nos centros de recolha oficial ou numa associação, sendo que todos têm de ter apoios em relação a isto para manter os animais, e promove-se a adoção. Esta é a forma de lidar com o problema já existente. De futuro vai-se prevenir,
desta forma, não é? Com a educação ambiental e com as campanhas. Pronto, Marta, era só isto que eu queria. Posso só acrescentar? Claro. Não se pretende, de forma alguma, que os canis passem a ser sítios onde os animais são despejados e ficam exato. lá a viver a vida toda fechados em jaulas. Claro. Porque é isto que há pessoas que não compreendem. Quando se pede, por exemplo, que os municípios tenham centros de recolha oficial de animais, não estamos a falar nem de perto nem de longe com a imagem que nós temos dos canis do passado. Exatamente. Estamos Daí a falar num país não é? civilizado que os animais entram, ao fim de 15 dias, se não forem reclamados, exatamente, são dados como abandonados, são obrigatoriamente esterilizados e são colocados para adoção, como se faz num país civilizado que nós também queremos ser. Portanto, se queremos ser, temos que ser em tudo, na forma como tratamos as outras pessoas e os animais também. Não se pretende, portanto, que aquilo seja um centro, um espaço, depósito. um depósito de animais. Não, eles têm que entrar, têm que ser esterilizados e são colocados para adoção, fazem-se campanhas de sensibilização, fazem-se campanhas de adoção, como já está a funcionar em alguns municípios. Nós temos pelo menos um país que já se declarou oficialmente sem animais abandonados. Estamos a falar da Holanda. Como é que a Holanda inclusivamente já vem adotar animais a outros países, a Alemanha também. Como é que a Holanda conseguiu isto? Com campanhas de esterilização obrigatórias. Portanto, o ponto-chave aqui é esterilizar. Não deixamos nascer para não ter que abater. Parece exatamente, lógico, claro. Não vamos ter canis cheios de animais. É assim, provavelmente neste início vamos ter. Porquê? Porque ainda não estão a ser feitas as esterilizações que já deviam estar a ser feitas. Correto. Portanto, vai haver alguma dificuldade no início. Pois, vai chamar a atenção. De início temos de lidar com o problema ainda existente, não Exatamente. é? Pretende-se é que de mas futuro algum já momento não... tinha que acontecer. Exatamente. Porque se esta lei não entra em vigor, não é posta em prática, daqui a 20 anos ainda estávamos a discutir isto e a necessidade de esterilizar e a necessidade de fazer. A própria lei, já temos outras leis que falam na necessidade de esterilização, mas ela já está a acontecer. Temos outras leis, como nós vimos, uma de 2003, outra de 85, que fala nos canis municipais. Todos os municípios têm canis municipais. Portanto, nós muitas vezes temos que obrigar mesmo a cumprir. É óbvio que existe agora um risco e que, pronto, está pensado que, efetivamente, alguns municípios que ainda abatem no dia anterior, ou nos dias anteriores, ou na semana anterior à entrada em vigor da lei, que se calhar vão pôr o canil a zero. Não é? É um risco que todos corremos, esperemos que não, esperemos que tenham consciência e esperemos que saibam que os portugueses, na sua maioria, condenam esse tipo de atitudes. Aliás, o Eurobarómetro tem feito algumas sondagens, onde Portugal está incluído, e uma área, um tema que os portugueses de facto mais se preocupam é com os animais, e isso vem sendo comum em toda a Europa. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, de facto reparamos que não estamos sozinhos neste planeta. Sim, porque algumas pessoas perguntam, mas agora só os animais é que importam. Não, as pessoas também importam, nós temos que tratar bem as pessoas, mas isso não invalida que não tratemos também bem os animais, e todos os animais. Não estamos aqui a falar só de animais de companhia, mas eu refiro-me a todos. A Marta tocou num ponto muito pertinente, porque essa é uma das coisas que mais se ouve da população quando aparece alguma notícia relacionada com alguma destas leis. Uma das coisas que eu pessoalmente mais ouço, não sei se com as outras pessoas é assim ou não, mas comigo é a experiência que eu tenho. As pessoas revoltam-se muito porque dizem que é uma... Portanto, isto são pessoas que claramente não estão sensíveis com os animais e não gostam, não têm nenhum tipo de cumplicidade, nem de afeto, nem de sensibilidade para com o animal, e gostam muito de dizer... e as leis para as pessoas? Eu só gostaria de dizer às pessoas que todos os dias há propostas de lei e leis para pessoas, vão sempre ser feitas, vai sempre haver quem lute por elas, mas também é preciso que haja quem lute pelos animais, como devem calcular, porque, como a Marta disse, se nós queremos ser um país civilizado e evoluído, nós temos de o ser em tudo. Portanto, peguemos novamente no que já falámos no início do programa. Na maioria dos países da Europa, onde isto já não se passa desta forma há muito tempo, nós estamos atrás, e nós queremos lá chegar também. Portanto,
Portanto, isto era urgente já para ontem, não era para hoje. E não é de todo nenhuma falta de respeito para com pessoas e não tem nada a ver com pessoas. Não é porque se faz uma lei que beneficia pessoas ou animais, às vezes os dois, na mesma lei, não é por isso que vamos deixar de pensar em pessoas, com certeza. Espero que as pessoas não se ofendam, mas realmente quem gosta de animais e quem luta por eles tem muita necessidade e sente uma satisfação extrema ao ver estas leis propostas, aprovadas e concretizadas, que é o mais importante depois. Porque somos cada vez mais a gostar deles, felizmente. É um caminho que, na minha opinião, não tem retorno, mesmo que seja em passos pequeninos. Vai haver uma evolução muito grande nos próximos anos e, pegando, Marta, nesse cenário de horror que eu não quero sequer imaginar dos canis municipais, eu espero que não haja esse abate em massa às portas da entrada em vigor da nova lei, porque se de facto houver, será uma revolta geral da população, não tenho dúvida. Isso vai causar indignação geral. Isso depois tem repercussões, como sabe, hoje em dia com a internet e com as redes sociais. Isso toma repercussões já incontroláveis. Com certeza que haverá mobilização em massa se uma coisa dessas se souber e se acontecer. Eu gostaria de apelar ao bom senso das pessoas, enfim, diretamente relacionadas com os centros de recolha oficial. Espero, por favor, que não o façam, até porque nesta altura em que estamos em período de transição e já estamos muito perto da altura da entrada em vigor, que esteja tudo, era o ideal, não é? Que esteja tudo a encaminhar-se para essa transformação, modernização das instalações e que se estejam a tomar as medidas necessárias para que a nova lei possa entrar em vigor. Antes de voltarmos ao tema, que ainda tem aqui bastante para falar, eu vou ter de ler algumas mensagens que temos aqui para não deixar acumular. Temos o Fernando Ferreira, que está a assistir, que diz olá. Muito boa noite, Fernando, obrigada por participar e por estar a assistir. Temos a Anita Fernandes, que diz: nós imigrantes, que estamos muito habituados a levar os cães para todos os lados e quando chegamos a Portugal ficamos boquiabertos com o sistema em relação a animais de companhia. Aconteceu um episódio pela Páscoa que foi o seguinte: com o frio e chuva que estava, depois de 20 horas de viagem e com os filhos atrás, fomos tentar comer com a nossa cadela e a empregada simplesmente disse que o nosso lugar seria na esplanada. Ficámos tristes, é uma palavra muito simples para o sentimento que tivemos, portanto foi mais do que tristeza, com certeza. Então preferimos almoçar em casa. Obrigada, Anita, pela mensagem. Pronto, isto ainda é relacionado com a primeira lei que falámos no início do programa e confirma mais uma vez que as pessoas esperam deste país essa evolução, que essa lei entre em vigor. Enfim, Anita, da próxima vez que vier, com certeza já encontrará outra realidade, já poderá escolher. Muito obrigada pela mensagem. Boas noites ao Odete. Maria Odete Gouveia diz boa noite, Mira. Muito boa noite. Boa noite, Célia Domingos também. Obrigada por estar a assistir. Para já são as mensagens que temos. Peço desculpa se há mais alguma que eu não li. É sinal que ela por algum motivo não aparece. Enviem, por favor, uma mensagem para a página da Rádio Mira para eu poder ter acesso. Voltando aí atrás só um pequenino aspecto aqui desta lei. Portanto, ela, para efeitos de sobrelotação ou por falta de possibilidades económicas de manter os animais, portanto, há uma proibição total do abate. Ele é previsto, ele continua a ser permitido em situações, portanto, é eutanásia neste caso, situações em que se vai induzir a morte do animal porque realmente não há nada a fazer em termos de saúde para o animal. Deve ser feito, como a Marta disse, de forma a que se garanta a morte com dignidade, uma morte imediata, indolor, que não cause stress ao animal. Portanto, isto também se calhar é algo que, por vezes, como a Marta já disse, se calhar ainda há pouco tempo, não é? Há relatos de que não acontecia. Isto é algo muito importante também, já que o animal vai ter de ser eutanasiado, isto também está na lei. Deve ser feito desta forma, correto? Indolor imediata. Exatamente. Já está pautado na lei há muitos anos a forma como pode e deve ser feito, e com esta nova lei, como tu disseste, só poderá ser feito nestas situações de doença irrecuperável e também de comportamento. De comportamento. Que também é um tema que dá alguma polémica. Pois dá, até porque há treinadores de cães precisamente que os reabilitam. Exatamente, e o dono, sem dúvida não é? nenhuma. Acho que realmente nesse aspecto, é a minha opinião pessoal e vão-me perdoar, mas realmente num programa feito por uma associação que acolhe animais, em que nós pretendemos alertar as pessoas
chegar à sua consciência acerca destas questões. Eu penso que tudo isto tem muito mais a dizer do que ser tão linear e pensar-se em abater um animal devido ao comportamento. Isto também daria tema para outro programa. Daria, mas eu penso que se os centros de recolha oficial modernos, mais uma vez digo, nada parecido com aquilo que temos tido e ainda temos em alguns municípios, se forem abertos aos contributos da população, de certeza que aparecerão treinadores. No antigo Canil de Aveiro, que era algo terrível de ver, havia pelo menos um treinador e que chegou a adotar um cão que vinha de lutas de cães. Não sei se ainda é vivo, mas há uns anos atrás vi-o a passear o cãozinho e ele era um cão que, pelo treino que tinha tido para lutas, não podia ver outros animais, que atacava sobretudo cães pequenos, e viu a passear normalmente no centro da cidade à trela, sem problema nenhum a passar por outros animais. Portanto, muitos destes animais de facto são recuperados se tiverem um treino adequado. É outro tema muito polémico, até quando surge uma notícia de um ataque de um cão a uma pessoa. A comunicação social normalmente tende a dramatizar muito, e a tornar sensacionalista. Enfim, Sim. É um jornalismo, na minha opinião, um bocadinho questionável, porque pretende chocar a população um bocadinho e a polémica é lançada de tal maneira que a maioria das pessoas se insurge imediatamente contra o animal e tem de ser abatido e etc. Na minha modesta opinião não é assim, porque nós já aqui recebemos pessoas que reabilitam animais, vamos voltar a receber. E portanto eu penso que não devia ser tão linear, porque normalmente há muito para dizer por trás de um ataque desses. Há sempre um motivo, uma razão que não é falada na notícia. Há sempre um detentor, há sempre um dono que o treinou de determinada forma ou que lhe permitiu um determinado comportamento. Apesar de haver algumas raças que nós sabemos têm alguma apetência mais para umas coisas e outras para outras, portanto há animais de acordo com a genética tem influência, mas esse comportamento com certeza que tem que se lhe diga. E na maioria das vezes são animais, que vão na rua e que vão sem trela e é obrigatório por lei. Estamos a falar, mas é obrigatório por lei para todos os cães. Exatamente. E cães de raças consideradas potencialmente perigosas têm que levar a saime. Ora, nessas notícias normalmente ficamos a saber que o cão ia à solta e por vezes o detentor do animal sabe que ele não se dá com outros animais, ou que houve um caso recente, o ano passado, em que atacou uma criança, ou o pai da criança também, e de alguma forma estaria a defender o seu dono ou o seu detentor. Portanto, tem que haver essa consciência, essa responsabilidade por quem detém o animal. Tem que o educar e depois tem que o levar a passear de acordo com o que a lei dita. E isso muitas vezes não acontece. Claro. Portanto, não devemos sacrificar o animal, devemos educar e responsabilizar quem é o detentor do mesmo. Precisamente. Vou só ler aqui mais uma mensagem que temos e vamos avançar. Temos o Carlos que diz: muitos parabéns. Programa e tema muito interessante. Grandes ideias que, se forem colocadas em prática, podem mudar muita coisa. Um beijinho, Carlos. Obrigada pela participação. De facto, nós estamos a falar em temas muito polémicos e delicados, mas que é muito importante falar deles e explicar às pessoas tudo o que interessa, não só às vezes o título que se lê, mas tudo o que há para dizer sobre o tema. Há muito para explorar, até porque são leis, algumas que nós já vamos falar já estão em vigor, outras ainda não, e antes que entrem em vigor, é importante que as pessoas estejam informadas e se nós conseguirmos mudar um bocadinho a sua maneira de pensar, tanto melhor. Ainda relacionado com este tema, mas ao mesmo tempo já avançando, como a Marta falou, além desta lei 27/2016, que prevê a mudança dos denominados canis, que agora são centros de recolha oficial, que irão mudar a sua prática, portanto, acabando com o abate generalizado e promovendo a esterilização e a posterior adoção. Como a Marta disse no início do programa, há leis muito anteriores, muito mais antigas, que prevêem que cada município tenha um centro de recolha oficial para dar resposta aos cães que estão na rua, que são da obrigação dos municípios, são da sua obrigação de resolver. Há municípios que são exemplo, neste caso, são um exemplo, uma vez que já muito antes destas leis saírem, estamos a falar destas leis mais recentes, e de serem aprovadas, há municípios que já tinham o dito canil, portanto era de lei, já o tinham, já fizeram estas transformações, já se adaptaram, já não fazem abate ainda antes desta lei, portanto ainda antes de 2016, já não faziam abates, muito menos agora, não é? Já não os realizam.
têm uma série de outras iniciativas e tomaram outro tipo de atitudes e de ações, promoveram outras ações ainda melhores, deram um passo ainda mais à frente em relação a esta lei. Já lá iremos. São municípios que se pretende dar como exemplo para todos os outros. E depois aos municípios que estão aquém, que nem nessa lei mais básica da criação de um canil municipal ou da existência, porque, por exemplo, em Aveiro, eu vou pedir à Marta para falar sobre isso, porque é o município da Marta, a Marta está próxima dessa realidade, está por dentro e sabe-nos dizer, tem lutado muito para essa resolução, sabe-nos explicar o exemplo concreto de Aveiro. Em Aveiro já houve, não é? Canil municipal já não há neste momento. Tem saído inúmeras notícias nos meios de comunicação locais de Aveiro e também nacionais que se prendem com a existência de matilhas pela cidade. Há muitas queixas da população. Tem dado muito que falar, há muita polémica, enfim. Marta, eu li um artigo que escreveu também recentemente e com certeza vai falar do que escreveu nesse artigo num jornal de Aveiro. Explique-nos, por favor, qual é a realidade neste momento do município, porque é que é tão urgente existir um canil municipal. É claro que em todos os municípios ele deve existir e tem de existir. Em Aveiro, porque é que é tão urgente, porque é que há uma luta tão grande e porque é que se ouve falar tanto atualmente das matilhas e dos problemas em Aveiro com os cães da rua? Porque de tudo o que foi dito até agora em termos de leis e de obrigatoriedade das leis, em Aveiro não está a ser feito absolutamente nada há vários anos. Quando o Ribão Esteves chegou à Câmara em 2013, herdou um canil municipal terrível. Portanto, aquilo não era um canil de origem, eram uns antigos armazéns que foram adaptados, e era tão mau que, tendo uma visita da DGV, da Direção-Geral Veterinária, em 2012, esta decretou que o canil devia receber obras urgentes ou o seu fecho. Quando Ribão Esteves chegou à Câmara, decidiu fechar o canil e os animais de Aveiro passaram a dar entrada no canil de Ilhavo, que era então canil de abate. E isso aconteceu sensivelmente durante 4 anos. No ano passado, quando o canil de Ilhavo deixou de receber animais de outros municípios, porque assim entendeu para se conseguir adaptar à nova lei, como Aveiro não tem canil, não tem qualquer centro de recolha, de repente os animais de Aveiro, eu não estou a dizer que preferia que eles fossem para abate em Ilhavo, longe disso, não é? Mas quando deixaram de ir para Ilhavo, passaram a ficar na rua, dizendo concretamente, uns estão na rua, outros desaparecem, alguns abatidos a tiro, outros aparecem envenenados, ninhadas no lixo, e temos efetivamente matilhas. E temos pelo menos 5 matilhas. O PAN lançou agora 2 inquéritos para conseguirmos tentar perceber pelo menos o número aproximado de animais que temos na rua em Aveiro, quer gatos, quer cães. Estamos a receber muitas respostas. Sabemos que vão ficar aquém, porque há muitas pessoas que ajudam animais na rua que não têm internet, não têm Facebook. Portanto, sabemos que o número vai ser aproximado, mas não exato. E de facto é um problema premente. Portanto, temos animais não esterilizados na rua, as matilhas estão a crescer e passaram a atacar outros animais. Passam a atacar outros animais porquê? Porque não se fez nada do que devia estar a ser feito até agora, não há canil, não há esterilizações, nada está a ser feito, há uma total inoperância da Câmara neste sentido, nesta área. E de repente temos muitos animais na rua e há um regulamento municipal que proíbe alimentar os animais na rua. O que é que acontece? O que é que acontece a uma matilha com fome? Vai procurar alimento. Ou seja, seria muito mais inteligente arranjar um espaço onde alimentar cada matilha e afastá-las do centro da cidade ou do centro das povoações. Há algumas pessoas que vão alimentando, mas é proibido. E efetivamente temos tido matilhas a atacar outros animais, que também é algo que nós não queremos. Não sabemos o que acontecerá quando houver uma matilha que ataque uma pessoa porque estão com fome. Marta, realmente é terrível. Ouvindo o que a Marta relatou, é um bocadinho por tudo. Primeiro, porque a lei não está a ser cumprida, não há um novo canil, uma vez que o anterior foi encerrado, portanto não se realizaram obras, não foi modificado, não foi melhorado, foi simplesmente encerrado. Não há onde acolher os animais, começa logo por aí. Ao não haver onde os acolher, as pessoas que não gostam de animais, não querem lidar com eles, que
tem algum tipo de reclamação a fazer em relação a eles, porque eles estão espalhados pela cidade, logo é um bocadinho incontrolável, não é? O que eles possam fazer. As pessoas que não têm qualquer problema em os matar, fazem-no, não deixam de o fazer. Sim, portanto, sim. para começar, estão desprotegidos e sujeitos a todos os perigos da rua, seja a morte por um simples atropelamento, se bem que se calhar essa será a menor das possibilidades, porque estão habituados a andar na rua. Olha, talvez até... Não, mesmo assim... interromper-te, no dia 8 do mês passado houve um atropelamento com 4 cães na zona industrial de Eixo. Houve uma testemunha que ligou para fez cerca de 10 telefonemas a várias entidades. Da Câmara Municipal de Aveiro responderam-lhe que não têm canil e não fazem recolha. E quero deixar aqui bem claro que, mais uma vez, a lei diz que compete às câmaras municipais cuidar dos seus animais errantes e recolhê-los. Portanto, é responsabilidade da Câmara. Não invalidando que é responsabilidade de quem abandona e que as pessoas precisam ser educadas. Portanto, há todo um trabalho que tem que ser feito. Mas de tudo o que não tem sido feito, chegamos a esta situação. Efetivamente, os animais foram atropelados, há uma testemunha, faz vários telefonemas, da Câmara tem esta resposta, que é inaceitável. Houve animais mortos, inclusivamente. Acaba por correr ao local a GNR, porque tem que ir, por causa do acidente estava envolvido um automóvel. E, entretanto, a Junta de Freguesia que acabou por levar os animais mortos. Não conseguimos oficialmente saber, porque os comunicados das duas instituições não coincidem. O que é que, se algum animal ficou sem assistência e acabou por morrer no local sem assistência? Não temos a certeza, porque, como eu disse, os comunicados não coincidem. E compete à Câmara, inclusivamente, recolher os cadáveres e levar para a incineração. Isso não aconteceu. Inclusivamente há um comunicado da Junta de Freguesia de Eixo a queixar-se precisamente disso, que passado dias ainda voltou a encontrar mais um cadáver em estado avançado de composição. Portanto, a Câmara não está a cumprir absolutamente em nada. Há a promessa de um canil para final de 2019. Perguntamos até lá o que é que vai ser feito. Sim, ainda há bastante tempo. Até o PAN, entretanto, está na Assembleia Municipal de Aveiro com o deputado Rui Alvarenga e temos apresentado algumas propostas, obviamente. Esta não é a única área do PAN, mas em Aveiro é prioritária, precisamente pela situação difícil que se está a viver nesta área. E foram apresentadas várias propostas, uma delas, que eu penso que não era difícil de compreender e de fazer aprovar, assim não aconteceu, que era uma iniciativa, uma proposta para se constituir um grupo de trabalho dentro da Assembleia Municipal, reunindo os vários partidos que nela estão, que dela fazem parte, para se trabalhar estes assuntos. O Executivo maioritário recusou. Uma das respostas que deu foi que o Executivo já estava a tratar deste assunto. Até hoje não vimos absolutamente nada feito. Outra proposta era precisamente para alterar o regulamento para passar a permitir alimentar os animais na rua, porque não há nada na lei a nível nacional que proíba alimentar animais na rua. Existem estes regulamentos municipais, não é em todos os municípios, mas em alguns. Entretanto, inclusivamente para a aplicação da nova lei que falámos anteriormente, de 27 de 2016, que fala no fim do abate e na esterilização dos animais nos centros de recolha oficial, também fala na obrigatoriedade de esterilizar, de implementar programas 7 nas colónias dos gatos de rua. Portanto, programas 7 são capturas, esterilização, devolução. E depois deve ficar alguém responsável por cada uma dessas colónias, pelo cuidado às colónias. Os animais devem estar identificados. Não faz sentido que depois não seja permitido alimentá-los. Não faz sentido nenhum este regulamento. Entretanto, já está a decorrer, houve uma primeira sessão da Assembleia Municipal de Aveiro sexta-feira passada, irá acontecer uma segunda sessão agora sexta-feira próxima, e o PAN tem outra proposta nesta área, não é apenas nesta área, mas falando deste assunto, em que propõe várias coisas, entre elas uma colaboração mais estreita entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia de Aveiro, porque efetivamente estas matilhas de cães não estão no centro da cidade, estão na periferia, e são as Juntas de Freguesia que vivem este problema de perto.
Umas juntas de freguesia são do mesmo partido do executivo, outras não. Isso para nós é completamente indiferente. Queremos é que o assunto seja resolvido. Temos reunido com algumas destas juntas de freguesia. Efetivamente, não há apoios da Câmara para nada, nem às associações. Nós precisamos que a Câmara efetivamente tome uma posição e haja legalmente neste assunto. Propomos também, por exemplo, não sei se é uma medida muito avançada, mas pelo que tem sido visto, mas que de facto se parta para uma campanha de sensibilização à população. Inclusivamente o Grupo de Mobilização de Cidadãos, do qual faço parte, já o ano passado apresentou uma proposta à Câmara nesse sentido, no primeiro semestre do ano. E o Presidente Ribal Esteves prometeu que iria com essa campanha à frente, mas isso foi um período pré-eleitoral. A seguir nunca mais quis falar connosco, nem reunir, nem com as associações. Também iremos propor estabelecer uma rede de famílias de acolhimento temporário, uma vez que não há canil municipal. Iremos nós, propostas PAN, a esterilização dos animais de forma urgente, pelo menos das fêmeas, e aqueles que sejam possível acolher nessas famílias de acolhimento, que a Câmara Municipal estabeleça protocolos com clínicas veterinárias para estas esterilizações. Portanto, temos várias propostas nesse sentido. Esperemos que alguma venha a ser aprovada. Portanto, estamos a trabalhar, não nos interessa a questão partidária, interessa-nos as causas, interessa vê-las resolvidas. Quem nos derem a ver este assunto resolvido, temos muitas outras causas por que lutar. Eu espero que sim, Marta, que realmente consigam, na vossa luta, que consigam aprovar tudo o que propõem, porque é tudo muito importante e urgente. Então, voltando atrás ao que eu estava a dizer, eu até pensei que o atropelamento não fosse, assim, se calhar o perigo mais iminente, uma vez que são, por vezes os cães que estão na rua há algum tempo habituam-se a andar na rua e têm mais cuidado com os automóveis do que propriamente o animal perdido ou que acabou de ser abandonado. Pelos vistos não é o caso, portanto, além do perigo dos atropelamentos, dos envenenamentos, mortes muito cruéis, porque as pessoas que não têm essa sensibilidade, se tiverem de o fazer, vão fazer. Portanto, não veio o problema resolvido e enfim, perdem a paciência por algum motivo ou outro e depois quem vai pagar são os animais, obviamente. Então, não estão protegidos, as pessoas continuam com as queixas, com as reivindicações. Eu sei que há pessoas que se queixam porque os animais, então, por questões de sobrevivência, atacam outros animais para comer, porque, enfim, se é proibido alimentá-los, eles têm de procurar comida de outra forma, como é óbvio. E pessoas que também já têm algum receio de passear os cães por receio de algum ataque que envolva os animais ou elas próprias. Espero, Marta, que consigam mesmo em breve, porque realmente é muito urgente. Tem sido um bombardeamento de notícias relacionado com esse tema, o que demonstra que é urgentíssimo. Pronto, dar uma solução ao problema. Por outro lado, falando de um município que também tem surgido bastante nas notícias, mas pelas razões opostas, temos o município da Póvoa de Varzim, por exemplo, que adquiriu recentemente uma ambulância para prestar auxílio aos animais acidentados na via pública. Já está a funcionar, tem saído, além dessa notícia que saiu há pouco tempo, por altura de terem adquirido a dita ambulância, já saíram notícias depois disso, dos primeiros animais assistidos, e tem corrido muito bem. Portanto, a Póvoa de Varzim foi pioneira, primeiro porque já tinha colocado um fim à eutanásia no seu canil municipal, mesmo antes de ser estipulado na lei. Adquiriu então esta ambulância para socorrer animais acidentados, que é uma parceria entre os bombeiros, o hospital veterinário e 2 associações locais. Portanto, o que se pretende é a pessoa ligar para o número de telefone disponível no município, chamar a ambulância, os bombeiros vêm prestar o primeiro auxílio, o animal é encaminhado para o hospital veterinário onde será assistido e posteriormente será encaminhado para uma das 2 associações animais onde será promovida a adoção do animal, obviamente com esterilização. Isto é ótimo, são boas notícias. Se alguns municípios o podem fazer, eu penso que todos o poderão fazer se assim quiserem. Além disso, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim aumentou o centro de recolha oficial para albergar mais animais, portanto, as ditas obras neste período de transição, e tem em execução o projeto para a clínica de esterilização para animais errantes, portanto, mesmo aqueles que não são acolhidos, animais que ainda possa haver na rua, se não puderem ser acolhidos imediatamente, há essa clínica para esterilizar os animais errantes que surjam e as famílias com
alguma falta de condições financeiras para o fazer, porque como sabemos tudo isso são despesas. Uma coisa é falarmos da esterilização realizada pelos centros de recolha oficial, ou seja, pelos municípios. Outra coisa é alguém chegar a uma veterinária para esterilizar o seu animal. O preço é totalmente diferente, é muito mais elevado. Estamos a falar do dobro, do triplo do preço, dependendo se é um cão, se é uma cadela, dependendo da clínica veterinária, mas enfim, nas clínicas privadas os custos são elevados e há famílias que até desejam fazê-lo, mas não têm condições para o fazer. Portanto, há uma clínica prevista para estes casos. Aproveito até para dizer, esse é outro tema também muito importante, eu gostaria de falar dele num destes programas, porque também há uma proposta e para a criação de um hospital veterinário que depois sirva para as famílias com menos condições financeiras. E também há muita polémica, há muita gente a insurgir-se contra essa lei e eu não vejo simplesmente porquê. Porque só quem não entende que o animal é muito importante na vida da pessoa que o tem, que o trata bem, gosta dele. Já falámos aqui nisso noutros programas e é uma constante, como é óbvio, neste programa. Os animais são vistos por nós como seres muito importantes. Peço desculpa, mas com a mesma importância de uma pessoa na nossa vida. Há pessoas que não têm sequer outra companhia de um ser humano, não têm família, não têm mais ninguém, não têm laço afetivo com mais ninguém. Eu lembro-me sempre dos sem-abrigo, que tratam muitas vezes os animais de estimação muito melhor do que outras pessoas que têm possibilidade para os tratar com todas as condições dignas. E as pessoas que realmente se insurgem contra isto são aquelas que não entendem que o animal tem muita importância na vida de uma pessoa. Por isso mesmo nós queremos dar-lhe o melhor, não é nenhum luxo, não é nenhum capricho, espero eu, para a maioria das pessoas ter um animal de estimação, é mesmo por amor a ele, porque se sabe da importância, do carinho, da reciprocidade, portanto não somos só nós que o amamos, ele ama-nos muito incondicionalmente e de uma forma fiel e para sempre, vai sempre gostar de nós, vamos sempre poder contar com ele e portanto não é nenhum luxo querer cuidar do nosso animal, não é? E haver um hospital que pensa nas pessoas que não têm possibilidade de fazer a esterilização, que é algo primordial e que se pretende que daqui para a frente seja cada vez mais uma prioridade. Portanto, isto é muito importante, é mais um passo correto para travar os problemas que ainda existem de abandono, sobrepopulação animal, etc, etc. Sem dúvida, e eu penso que as pessoas, é assim, hoje, ao criarmos um hospital público, estamos a criar postos de trabalho. Não será gratuito, as pessoas vão pagar é menos do que habitualmente nas clínicas privadas, portanto não será um custo para o Estado. Eu penso que as pessoas que pensam nesses termos e em termos de custos e de gastos de dinheiro público poderiam insurgir-se de uma vez por todas contra os 16 milhões de euros que o Estado gasta anualmente em ajudas diretas e indiretas à tauromaquia. Eu penso que isso sim, estarmos a patrocinar com o dinheiro do Estado uma tortura animal que é legalizada, para mim a tauromaquia é a tortura animal legalizada. Isso sim, acho que é motivo para nos insurgirmos, porque é completamente inaceitável. Já falámos em países civilizados, portanto é completamente inaceitável no século em que nos encontramos provocar esta tortura e este maus tratos a animais e ainda por cima com dinheiro público. Uma vez que isso já é de conhecimento público, porque eu penso que antes do aparecimento das redes sociais muitas dessas coisas ficavam um bocadinho esquecidas. Falar de onde é que surgem os apoios e os financiamentos à tauromaquia, por exemplo, e hoje em dia com as redes sociais, ao fim e ao cabo tudo se sabe e tudo é muito mais falado e debatido e explorado, às vezes para o lado mau, mas outras vezes para um lado bom e de uma forma positiva. Eu considero essa uma... Sim, Marta. A informação é pública. Se forem consultar a página da Associação Animal Enterrar as Touradas, estás lá, eles estiveram a fazer um levantamento dos últimos anos de todos os apoios que o Estado tem dado direto e indiretamente em todo o país, inclusivamente nas ilhas, à tauromaquia. Está lá. É absolutamente esclarecedor. É inconcebível, por exemplo, um município que
todos têm pessoas carenciadas, todos temos muito em que utilizar os dinheiros públicos e que, por exemplo, que haja municípios a investir qualquer coisa como 200 mil euros à tauromaquia, por exemplo. Eu penso que é isso que as pessoas têm que se informar. A questão do hospital público que falavas vai gerar dinheiro, não nos vai estar a tirar nada, bem pelo contrário, vai estar a gerar postos de trabalho. E quem tem animais e os consideram parte da família e não tem grandes possibilidades para os manter e cuidar, porque depois há animais que às vezes adoecem e não há capacidade para cuidar deles, porque de facto fica bastante oneroso em algumas clínicas, será muito bem-vindo. Eu penso que sim. Por mais que gere polémica, assim como todas as outras leis que já aqui falámos, eu penso que vai acabar por ser aceite pelas pessoas, na generalidade. Nunca conseguimos, enfim, chegar a toda a gente, isso é impossível em qualquer tema que se fale, animais ou não, mas eu penso que estamos no bom caminho. Já há alguns sinais de mudança, nomeadamente no seio académico, por exemplo, com o fim da garraiada em Coimbra. Há mais universidades a querer acabar, nomeadamente Évora. Eu penso que isto é uma questão de tempo até acabar por completo, porque eu quero acreditar que os nossos estudantes se encontram em pleno século XXI também na sua consciência, na sua cabeça, não só cronologicamente. Já não tem qualquer sentido. Acho que há tradições que não interessa nada manter, principalmente se envolvem tortura e brincar com o animal. Não tem absolutamente graça nenhuma, até porque ele não é bem tratado, ao contrário do que às vezes se quer passar. Só porque não é uma tourada, é uma garraiada, não quer dizer que o animal seja bem tratado. Portanto, todo o entretenimento que envolve animais, eu penso que tem tendência a acabar, felizmente. E ainda voltando às touradas, eu penso que o número reduzido de pessoas que hoje em dia já vai estando a assistir, já demonstra que a tendência vai ser acabar, espero ainda assistir a isso num futuro muito próximo, e acho que a melhor maneira, falando em garraiadas, touradas ou qualquer outra forma de entretenimento com animais, a melhor forma é o boicote. É a minha opinião. Se não se conseguir de outra forma no imediato, boicotando esses eventos, penso que se torna um bocadinho óbvio, não tendo assistência, não tendo ninguém, é uma ótima forma de mostrar, isso parte de cada um de nós, é uma ótima forma de mostrar que são eventos que estão ultrapassados, que hoje em dia não se pode tolerar tamanhas torturas, não há entretenimento nenhum a partir do momento em que usa seres vivos, e que essas verbas seriam muito bem-vindas à cultura e outras formas de entretenimento, porque há muito músico, muito ator, muito escritor, muito poeta, muito bailarino, qualquer forma, pintor, sei lá, qualquer arte. Podíamos falar aqui de todas as artes. Há muita gente a precisar de trabalhar, e que haja eventos onde esse dinheiro seria muito bem-vindo. Sim, Marta. Ainda nesta questão da tauromaquia, a maioria das pessoas não sabe que a tauromaquia está isenta de IVA. E eu pergunto-me porque é que um livro não é isentiva, porque é que um bem alimentar de primeira necessidade não está isentiva, porque é que a tauromaquia não está isenta de IVA. Assim, a tauromaquia ainda não acabou precisamente por causa destes apoios do Estado. Porque se eles não existissem, a tauromaquia acabava. Porque o número de pessoas que vai assistir a este tipo de espetáculos degradantes diminuiu em 50% nos últimos 10 anos. Os protestos são cada vez mais, inclusivamente o provedor da RTP, das queixas que recebe, a sua maioria é sobre a transmissão de touradas no canal público. De tal forma que já diminuíram, mas ainda não terminaram. De facto, os interesses por trás disto são muito maiores do que aquilo que se possa imaginar, por isso ela ainda não terminou. Temos câmaras municipais que na altura da tourada, porque não vão ter assistência, oferecem 5 mil euros em bilhetes. Isto está lá no site do Enterrar Touradas de Animal, se quiserem ir ver. Não teriam assistência de outra forma, portanto oferecendo, inclusive no Algarve às vezes chamam os turistas que saem de lá horrorizados, há vídeos de turistas a chorar que não assistem até ao final porque isto é completamente degradante, portanto é uma imagem que se passa de Portugal terrível para o estrangeiro e penso que os turistas têm que saber disso, portanto estamos um país com cada vez maior procura pelas nossas praias, pelo nosso clima, também pelo nosso bem receber, mas também tem que saber como é que nós tratamos animais em Portugal. Com certeza.
eu peço muita desculpa a toda a gente. Nós já ultrapassámos o horário do programa, portanto já são 22h09, mas não podíamos deixar ficar, pelo menos este último tema que falámos, ficar pela metade. Como eu já previa, não conseguimos falar em muita coisa que estava prevista para hoje, mas é normal, porque são assuntos que dão muito que falar. Por isso eu vou deixar já o convite à Marta para voltar quando quiser, quando puder, para falarmos do que ainda havia para falar e de outros temas que a Marta há de trazer para falar connosco. Tenho aqui ainda uma última mensagem que vou conseguir ler, da Catarina Martins, nossa voluntária. Um beijinho, Catarina, que diz: aos poucos vamos conseguir, alguma parte da sociedade quer ajudar e ajuda, outra vai mudar os seus pensamentos e atitudes. Esperamos que sim, é por isto que lutamos todos os dias. Então, Marta, em primeiro lugar, quero-me despedir de si. Muito obrigada por ter estado aqui. Muito obrigada pela luta diária que trava em prol dos animais. No seu concelho acaba por ser também uma luta geral de todos nós. Muito obrigada por ter vindo dar o seu contributo aqui aos ouvintes da Rádio Mira. Espero que volte, que possa voltar um dia destes. Temos tanto para falar ainda. Muito obrigada, Diana, e muito obrigada à Rádio Mira também por ter este programa. E o convite, de facto, é aceito, portanto, até breve. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marta. A todos vocês que assistiram ao programa hoje, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenham gostado, que tenhamos conseguido elucidar-vos, esclarecer-vos de alguma forma, explicar estas leis relacionadas com animais. Acabámos por falar só daquelas que ainda vão entrar em vigor. Eu tinha aqui previsto falarmos de algumas que já estão, ficará para um próximo programa com a Marta. Muito obrigada por terem assistido, por terem partilhado o nosso programa, por terem participado no chat, portanto aqui nos comentários. Esperamos poder contar convosco no próximo programa, na próxima quarta-feira. Até lá, muito obrigada por terem estado na companhia da Rádio Mira. O meu último anúncio aqui a fazer é que já a seguir ao nosso programa será feita a reposição do programa Bocas do Fado e da Poesia, apresentado pelo José Fernandes Castro, da Rádio Almalusa, em Gland, na Suíça. Tenham o resto de uma boa noite, continuem na companhia da Rádio Mira. Muito obrigada.